Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, com histórias bizarras contadas pelo nosso convidado, sócio da casa, senhor Philip Kling. Seja bem-vindo. Olá, galera, tudo bom? Tô de volta mais uma vez, é isso aí. E o Kling, hoje é só bizarrice, né? É só coisa estranha, coisa diferente, coisa que vai deixar todo mundo já duvidando do que a gente fala aqui, mais ainda, né? Cara, o de hoje tá bom demais, porque nós vamos falar de casos esquisitos, assim, bem esquisitos mesmo, tipo Emanuele no espaço. Foi esquisito nisso. Então é isso, logo depois da vinheta a gente vai ouvir essas doideiras todas do senhor Philip Kling. Cadê? Aê! Missing Time, DNA alienígena, hibridização, clonagem, Emanuele no espaço. Acredite se quiser. Conversando com o Kling aqui, definindo quem tinha gravado, o Kling me fala assim: sabia que tem um DNA extraterrestre? Como assim? Você quer saber dessa história? Você quer que eu conte pra galera? Então vamos lá. Kling, por favor, que história que é essa? Então, cara, essa história é o seguinte, eu vou contar pra vocês agora uma história que é totalmente sem pé nem cabeça, mas tem que fazer a suspensão da descrença aí, porque ela é muito louca mesmo. Sim, as pessoas têm que lembrar que eles estão escutando uma história do Mundo Gump e não acredite se quiser. Exatamente, então. Ele é um caso ufológico interessante pra caramba e com pitadas eróticas, tá? É uma história interessante e é uma história que nos leva a questionar essa coisa do céticos costumam dizer, quer dizer, tem tanta visita extraterrestre, em algum momento esses extraterrestres vão ter que deixar o DNA deles e vão ter que deixar uma evidência de DNA que seja estudável, né? Porque até então realmente não tinha nada, né? E então essa história é interessante justamente porque ela vai chegar num DNA, num suposto DNA extraterrestre, e a forma como se chegou nesse DNA é a coisa mais estranha, cara. É o verdadeiro Arquivo X. Quase um filme, uma mistura de Arquivo X com Emanuele, sabe aquele filme? Mas já tem, é o Emanuele no espaço. Emanuele no espaço, pois é, então aí... Essa história começa com o nosso herói, né? O personagem dessa história é um cara chamado Peter Curry, que era um libanês, tá? Ele se mudou para a Austrália nos anos 70, em 1973, ele migrou e lá por volta de 1980, ele conheceu uma garota chamada Vivian e se apaixonaram, começaram a ter um relacionamento. Esse relacionamento deu frutos, então em 1990 ele e a Vivian acabaram se casando, né? E tiveram 2 filhos, tá? Então ele virou um pai de família, o verdadeiro tradicionalzão, papai de família e tal, e bem casado com a mulher. Ele montou uma empresa de fabricação de cimento, um cara bem estabelecido na vida, apesar de ser um imigrante libanês. Em fevereiro de 1988, antes do casamento deles então, quando o Peter e a namorada, ainda era a namorada dele, eles estavam passeando de carro e numa noite eles viram um OVNI que circulou em cima deles, deu umas voltas em cima de onde eles estavam, né? E eles ficaram impressionados, né, com aquela visão do disco voador mesmo e tal. E achou aquilo super estranho e a nave foi embora. Então, nada muito esquisito ia acontecer naquela noite. Mas tempos depois, né, em julho de 1988, ele acordou na cama dele com uma sensação de que uma coisa tinha agarrado as pernas dele, entendeu? E aí começa, né? Antes que ele pudesse abrir os olhos, que ele percebeu que ele não conseguia se mexer e nem falar. E estava sentindo uma coisa puxando as pernas dele. Então, quando ele conseguiu abrir os olhos, ele deu de cara com 3 seres no quarto dele, né? Era a abdução clássica, cena de abdução clássica, tá? É a abdução de dormitório. Abdução de dormitório. São 3 criaturas no quarto, tá? Em volta da cama, sendo 2 humanoides e uma outra de capuz, usando um tipo de manto, assim, né? Eles mandaram uma mensagem telepática dizendo que era pra ele se acalmar e não ficar tentando se mexer, porque tudo vai ser como da última vez.
Aí que foi o lance. Ele não entendeu que porra de última vez foi essa que os ETs estavam falando, né? Mas enquanto ele estava pensando o que estava acontecendo, um dos ETs pegou uma agulha longa e comprida e enfiou na cabeça dele, né? E aí, pum, ele apagou, perdeu a consciência. Essa frase do tudo vai ser como antes, né? Indica que ele era um abduzido sistemático. Talvez até contatos anteriores à observação das naves, junto com a namorada. Ele só não se recordava, não Ele tinha só não noção. se recordava, estava bloqueado na memória, né? Então é o seguinte, aí vamos à primeira evidência física, né? Quando ele acordou, ainda era de noite, né? E ele estava lá no próprio quarto, ele correu pro quarto do irmão dele, do pai, descobriu que estavam todos eles apagados, dormindo, e voltou pra cama. E de manhã, a Vivian notou que tinha uma marca de punção na cabeça dele, cara. Olha que louco. E ainda tinha até um pouquinho de sangue seco em volta, assim. Isso foi muito louco, porque eu tive um negócio desse aí ontem, cara. Anteontem. Aconteceu um negócio desse no meu braço, cara. Tô cortando, quebrei aqui a história, pra caralho. Mas aconteceu, cara. Tava tomando banho. E aí eu vi um sangue, cara. Passei a mão assim, tinha um sangue na minha mão. Falei, cara, que porra é essa? Aí eu fui seguindo o rastro do sangue e encontrei no meu braço aqui um buraco de onde estava vazando sangue. Eu tinha um buraco vazando sangue no meu braço, cara. Eu não tomei vacina, fiquei em casa vendo filme com a minha mulher. Eu não sei de onde saiu esse buraco, entendeu? Eu tô com esse buraco ainda aqui. Mas é buraquinho de agulha ou buraco espinha? Não é espinha não. É um buraquinho de agulha. Ele não tem nem inflamação em volta, cara. É como se tivessem realmente me espetado com uma parada. Mas eu não me espetei em nada. Eu fiquei vendo filme. Tava na cama vendo filme. E apareceu esse sangue na hora que eu tava tomando banho. Tão misteriosamente como ele apareceu, ele parou depois. Eu passei aquele produto que passa quando você tá fazendo a barba, né? A loção pós-barba. E parou de sangrar. Até agora eu não sei que porra é aquela no meu braço ali, cara. Mas foi um negócio desse que a mulher encontrou no cara, entendeu? O Juca, uma hora dessa, tá rindo. Deve estar. Tinha uma punção com um pouco de sangue ainda nessa punção, que combinava com o sonho dele. Sonho, entre aspas, né? Bom, naquela época, o Peter não sabia nada sobre discos voadores, nem extraterrestres, ele não acompanhava esse assunto, não tinha interesse por esse assunto e tal. E ele até conhecia, já tinha ouvido falar, né, de casos de abdução e tal, mas ele nunca associou a experiência dele com casos de abdução, entendeu? Algum tempo depois, ele acidentalmente acabou vendo um anúncio do livro Comunhão, do Whitley Strieber, é o tal do livro que tem a parada da sonda anal, é daí que vem, né, desse livro do Strieber. E ele viu a capa do ET, a capa do livro do Comunhão, tem um puta de um ETzão, é um ETzão de um design bem maneiro, inclusive. O livro Comunhão dá origem ao filme Comunhão. É óbvio, né? Mas existe esse filme Comunhão? existe o filme, existe. Filme Comunhão. Filme muito merda, por sinal. Obrigado, eu perdi a vontade de ver já. Não, dá pra ver o ET amarrado numas linhas, assim, de nylon. Caralho, acho que até eu faria um filme melhor. Entendeu? Mas aí é o seguinte, então, os ETs ficam tocando música na hora da abdução. É um negócio, cara, você fala, não é possível, cara. E com um ator bom, cara. Eu esqueci o nome do ator, cara. Mas o filme, ele é baseado na história real? É baseado no livro Comunhão, do Strieber. E aí, bom, aí é o seguinte, então ele viu a capa do livro do Comunhão e ele ficou chocado com o ET, que era o ET do suposto sonho, né, e que tem a evidência, então ele leva um susto com aquilo, né, fica muito marcado por aquela observação e tal. E passa o tempo, aí nós já estamos em 1992, Peter Curry, ele teve um contato mais estranho ainda, aí veio um novo contato, era de manhã cedo, ele estava na cama, né, ele tinha se machucado no trabalho, tá? Na empresa lá de fabricação de cimento. Então ele tomou-lhe uma porrada na cabeça lá com alguma coisa que machucou, então ele estava esperando a ferida cicatrizar enquanto ele estava tomando um analgésico. Não tinha ninguém em casa nesse horário, era de manhã cedo, a mulher dele já tinha saído pro trabalho, tá? E aí ele viu, cara, que diante dele tinham duas mulheres completamente peladinhas e lascivamente sentadas em sua cama, com os olhos penetrantes apontados para ele. Então parece o roteiro de Emanuele, né, cara? Sim, duas sim. mulheres, uma loura e uma morena, todas duas super gostosas, tá? Corpos esculturais. E ele imediatamente percebeu que aquelas duas pessoas ali não eram humanos, né? Embora sua forma fosse muito sensual e muito parecida com a de pessoas, felizmente não eram os ETs cabeçudos, né? A morena, vou descrever as mulheres, né? A morena parecia um tipo de mulher asiática, né? Do cabelo preto, caído até mais ou menos a altura dos ombros, né? Bem escuros o cabelo. E a outra era típica loura gostosa, tá? Aquela loura gostosa arquetípica mesmo, escandinava, sabe? ABBA, do grupo ABBA. Então, a única coisa é, o seguinte, o rosto desses extraterrestres eram muito estranhos. Os olhos eram grandes, tá? Era equivalente a 3 vezes o tamanho do olho de um ser humano.
Tipo um olho de anime. Era um olho de anime, exatamente. E o rosto dela era meio triangular, que ele diz. Então ele descreve praticamente uma cara de anime mesmo, né? O cara viveu o hentai, então. O cara que ele falou, ela que era um peitão, ela era muito gostosa mesmo. E era o anime, né? Peitão e tal, aquele olhão. E aí ele falou, cara, que ela era estranha porque ela tava com o penteado que chamou mais a atenção dele, sabe? No meu caso, eu não sei, porque o cara foi pensar no penteado, mas tudo bem. Eu não ia prestar atenção no penteado também, ele não. Fala, mas ele fala, eu nunca vi esse cabelo antes. Eles eram como penteados da Farrah Fawcett, aquela atriz americana que era das Panteras, sabe? Mas era muito mais magnífico, parecia um pouco incomum, disse ele, né? Ele viu uma mulher pelada no quarto dele, e ele duas mulheres com o olho de 3 vezes o olho maior do que a pessoa, e ele acha que o cabelo é incomum, tá tudo bem, né? Então é o seguinte, foi principalmente por causa do rosto dela, né, que ele percebeu que elas não pareciam humanas, porque o rosto delas parecia excessivamente esculpido, entendeu? Eles não pareciam meio falso, assim, não era uma coisa muito natural, entendeu? As maçãs do rosto, por exemplo, ele falou que eram muito altas na posição, e os olhos também muito maiores do que o do ser humano. Outra coisa que ele notou é o seguinte, a loura, parecia que o rosto dela era comprido demais pro rosto humano, tá? Ele nunca tinha visto com pessoas com o rosto tão alongado assim na vida dele. Tipo a Sarah Jessica Parker. Um rosto, aquele rosto meio de cavalo, né? Sim. Que ele viu e tal. Se alguém conhecer a Sarah aí, não conta pra ela não, pra não ser processado. Pois é. Ele percebeu que havia uma relação hierárquica ali entre a loura e a morena, sendo que a loura parecia ser chefe da morena. Eu não sei como, porque elas não falaram, né? Mas ele percebeu de alguma maneira que havia essa relação hierárquica ali entre elas, entendeu? E outra coisa que ele percebeu que de uma certa forma é uma coisa assustadora, é que externamente elas não expressavam nenhuma reação. Elas pareciam vazias, né? Como se fossem manequins de carne, tá ligado? Como se fossem 2 bonecos e tal. A gente tava conversando esses dias, nos últimos episódios do Fenômeno que a gente gravou, que a gente levantou a teoria ali que os Greys, paradas que a gente vê, são autônomos, robôs autônomos, que não representam a verdadeira inteligência por trás daquelas naves. Sim, sim. Será que nesse caso, e até nós vamos falar disso mais pra frente no caso do Vilas Boas, será que não eram tipo bonecas pra coletar o material ali, não? Então, isso era uma forte possibilidade que a gente vai ver no decorrer da evolução desse caso, quer ver? Porque o que acontece é o seguinte, elas estavam aparentemente meio estáticas assim no quarto, né? Olhando pra ele e tal, e ele percebeu que elas tinham uma intenção sexual ali, né? Até porque eles estavam nuas, né, no quarto. Corporalmente, fisicamente, elas eram como o ser humano, assim, em termos corporais, né? Tinham vagina e tudo e tal. E aí o que aconteceu foi o seguinte, cara, a loura avançou pra cima dele. Ele não teve muito o que fazer, porque ela simplesmente estendeu as mãos e agarrou a parte de trás da cabeça dele, puxou, cara, meteu a cabeça dele no meio do peito dela, tá ligado? Que é snu-snu. E ele não conseguia, snu-snu, e ele não conseguia respirar, cara, e ela metendo os peitos na cara dele, esfregando na cara dele, de uma maneira muito mecânica. Que leva a gente a imaginar o seguinte, que ela não sabia exatamente o que ela estava fazendo. Aparentemente, eles tinham acesso a um filme erótico e viram como os seres humanos copulavam, mas estavam tentando reproduzir essa coisa, mas de uma base da violência, entendeu? Então, o que ele diz? Ele falou que ela era muito forte, ela me puxou e a boca estava praticamente em seu peito. Desesperado, eu mordi. Então ele meteu-lhe a dentada, cara, ele arrancou a teta do ET, mano. Aí olha isso, cara, era um estupro, né? Ele tava sendo estuprado. E aí ele ficou tão em pânico que ele não conseguia respirar, e a mulher metendo a cara, puxando a cara dele pra cima dos peitos dela, que ele deu uma mordida no bico do mamilo dela, que tava na boca dele, até arrancar o bico do mamilo. Ele sentiu o bico do mamilo dentro da boca dele. E o que ele se desesperou foi que ela não teve reação de gritar, nem de dor, nem empurrar a cabeça dele. Ela simplesmente ficou olhando pra ele, tipo assim, algo não deu certo. Elas se entreolharam confusas, cara, como se... E aquela porra do bico arrancado, tá ligado? Ele amputou o bico do peito da mulher, cara, e aí elas ficaram se olhando, tipo assim, eu acho que você fez errado. Não era pra fazer assim. Exatamente. Então, um momento depois, o Curi tossiu, enquanto ele involuntariamente acabou engolindo, cara, a teta da... Ele engoliu, cara, a teta do mamilo da ET, que tava na boca dele, né? Tá, então deixa eu te interromper, atropelando pra caralho a história e tal, mas eu não posso fazer pergunta. O DNA veio desse mamilo que ele engoliu? Não.
Não. Eu achei que sim, inicialmente, mas na verdade não. Aí é o seguinte, depois então ele tossiu e engoliu aquele mamilo, né? E as duas mulheres simplesmente fizeram pluf, aquele mágica do Chaves, mas sumiram do quarto. Elas evaporaram no ar. Então, de alguma forma, ele começou a ficar atordoado pra caralho e sentiu uma vontade louca de urinar. Nisso, ele corre pro banheiro, né, pra urinar. Então aqui é o seguinte, cara, nesse momento da história, eu acho que aconteceu um efeito de missing time, entendeu? E eu acho, vou te falar a minha opinião da história, eu acho que o Peter não acordou no início da parada, ele acordou no final da parada. Depois que já tinha acontecido. A consciência, depois que ela já tinha abusado dele, eu acredito que sim. Pelo seguinte, cara, quando ele foi fazer xixi, que ele sentiu uma vontade louca de urinar, ele encontra um cabelo louro, cara, enrolado no bingolinho dele lá, entendeu? Então o pênis tem um cabelo enrolado fortemente em volta do pênis dele. E ele tira esse cabelo, ele consegue tirar o cabelo, e aí o cabelo é a prova pra ele de que ele não sonhou aquela porra nenhuma, que aquilo realmente aconteceu. Fora o gosto do sangue, né, que ele tava na boca. Putz, imagina se a mulher dele encontra esse cabelo e pra ele explicar de onde que veio esse cabelo. Mas aí que tá. Ele ia apanhar demais. Mas ele explicou, aí que tá, cara. E olha só, aí ele encontrou aquele cabelo, e era um cabelo louro, e ele com muita dificuldade conseguiu desenrolar o cabelo do pinto dele, né, tal. Então ele pegou esse cabelo e colocou, cara, numa pequena bolsa de plástico tipo Ziploc. Isso tudo aí, cara, como eu tô contando, realmente parece, né, duvidoso, né, parece essas fantasias eróticas da revista, sei lá, Ele e Ela, né. Lembra que tinha umas histórias assim, que ele transava no lustre, umas histórias assim, sempre mentirosas. E aí, mas aí que tem, o cabelo é que muda tudo na história, entendeu? Meu nome é Emanuel. Eu me chamo Raffron. Raffron? Que nome estranho. De onde você é, se não se importa em dizer? Eu venho de muito longe. Isso eu imaginei. Você tem um sotaque bem estranho. Outro transporte está vindo em nossa direção. Por que está rindo? Podíamos estar mortos. Esses transportes são tão difíceis de manobrar. Como assim, transportes? Isso é tão primitivo. A história seria, assim, bizarra o suficiente se o Peter não tivesse contado pra mulher dele. Mas ele chegou pra mulher dele e contou. Falou, aparecendo duas mulheres aqui e tal, não sei o que. Eu mordi o peito dela, arranquei a teta e tal, e tem esse cabelo. E, cara, por incrível que pareça, a mulher dele acreditou. Porra, isso aí é que é casamento sólido. Isso é que é casamento sólido, puta merda. Aí ele tentou entrar em contato com os ufólogos locais e contar a eles a história misteriosa que ele tinha passado, né? E acabou ficando, cara, com aquela amostra de cabelo durante anos, né? Bom, em 1999, né, o UFO Reporter publicou um artigo sobre o que aconteceu, né, e aí os caras conseguiram verba para fazer estudos na amostra. Então, eles pegaram o fio de cabelo, tava no pau do cara, né, e era então começaram a fazer análise morfológica, né, do fio, né, e descobriram que era um fio fino de cabelo humano, tá, e ele era praticamente incolor. Eles sabiam o seguinte, que aquele cabelo nunca tinha sido tratado quimicamente. Por quê? Porque quando você faz tintura de cabelo, você afeta o DNA mitocondrial, tá? E o cabelo tinha, usando o método PCR, de reação de cadeia de polimerase, foi possível restaurar o DNA do cabelo. Então, as amostras do cabelo da esposa do Peter, que os caras poderiam falar, não, mas era o cabelo da mulher dele, né? Pegaram o cabelo da mulher dele para submeter a comparação e descobriram o seguinte, que ela tinha pintado o cabelo. O cabelo dela tinha... Não foi possível pegar o DNA de cabelo dela porque ela tinha cabelo pintado. Desde jovem, ela pintava o cabelo. E esse cabelo que estava no pinto dele nunca tinha sido pintado. Em momento nenhum. Então, o cabelo dela também não se encaixava por questão de cor e tal. Eles analisaram o cabelo e chegaram à conclusão que esse cabelo pertencia a uma mulher de pele branca e de pele clara, tá? Mas o DNA, fizeram o DNA e deu humano? Fizeram o DNA. Não, consegui, deu humano, no cabelo deu humano. Então, aí fala, porra, mas você falou que era o cabelo, o DNA alienígena, né? Então, mas que vem, mas então, aí calma, vamos chegar lá, né? Os cabelos é o seguinte, eles tinham 5 marcadores de DNA diferentes, indicando que ele pertencia, cara, a um grupo raro, do grupo mongoloide chinês.
Então é o seguinte, cara, era como se ele tivesse arrumado uma mulher mongoloide chinesa raríssima. Peraí, mongoloide, você fala mongol da raça da Mongólia? Mongoloide da Mongólia, é da China da Mongólia, é. Chama mongoloide quem mora na Mongólia? É um cabelo mongoloide chinês, isso, é. Eu não sabia. O mongoloide da síndrome de Down, que nego sacaneia, tem o apelido de mongoloide porque eles pareciam mongoloides. O do povo mongoloide. Entendi. A forma mongoloide é a forma que tem aquele olho orientalizado e meio... Ele é um pouco levantado, tem um grau assim pra cima. Sim. Então ele por isso que eles chamam de mongol, entendeu? Então, assim, chegaram à conclusão, a análise mitocondrial, né, uma revisão da literatura dessa variação do DNA, chegou à conclusão seguinte, que apenas 4 pessoas no mundo têm todos esses 5 marcadores no cabelo. E todos esses têm cabelo preto e são chineses, tá? Então, assim, como era possível na Austrália isso ter acontecido, né? O DNA mitocondrial é transmitido da mãe para o filho, tá? Então, ele fornece um processo de rastreamento apenas da linhagem materna, tá? Os dados desse cabelo do extraterrestre então, é misterioso, porque é como se a extraterrestre e esses 4 chineses, eles, em algum momento, eles têm um ancestral feminino comum. Daí os caras começam a fazer uma hipótese de que esse caso dele, além de confirmar a questão extraterrestre, ele confirma a teoria da panspermia, entendeu? Da hibridização extraterrestre humana. Caramba, velho. É muito louco, porque esse teste de DNA nuclear, se ele pudesse ser extraído dos cabelos louros, seria o mais difícil e mais caro do que os outros testes, né? Mas ele podia revelar completamente a genealogia do pai também. Só que esse é um teste muito caro no período, então não foi realizado. Só conseguiram fazer o do DNA mitocondrial, entendeu? Não fizeram de DNA nuclear. E aí, o fato é que sabe-se que era uma pessoa incrível. A probabilidade dessa pessoa existir ela é muito baixa, porque todos os 4 marcadores são de cabelo preto, e esse cabelo ele não era preto, ele era louro, né, quase transparente, e era o cabelo que nunca teve tintura. Então, assim, de quem pode ser, né, esse cabelo? Então, não é de ninguém localizado. Eles fizeram uma varredura, é um cabelo totalmente não se encaixa num perfil padrão humano, né? Aí, será que eles criaram essas bonecas artificiais com DNA humano, uma espécie de ser biomecânico? Não sei, cara, que bizarrice. Então, isso faz lembrar histórias que a gente vê, por exemplo, que a gente faz com um cavalo, né, que bota aqueles manequins e tal, e o cavalo tá lá amarradão, crente que o manequim é uma fêmea, né? Exatamente. E ele tá sendo só usado pra extrair e tal. Histórias também de seres que parecem meio bonecos e tal, você encontra em outros casos ufológicos, né? Tem um caso, por exemplo, que são 2 caras que aparecem na porta de uma usina. Tem no Hangar 18 esse episódio, que são 2 caras que têm um comportamento absolutamente estranho, assim. O próprio vigia conta que eles pareciam bonecos, eles pareciam que estavam sendo controlados, que eles nem andavam direito, assim. Era numa estação elétrica. Eu falei desse estação caso elétrica, aqui, em Minas, né? também. Se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo. E eles pousaram lá e o vigia saiu na porrada com eles, inclusive. Então, cara, você pode... Isso pode levar a essa teoria, assim, de que, de alguma maneira, pode ser que a entidade extraterrestre mesmo seja tão estranha para nós que ela use um artifício, assim, de usar um boneco, entendeu? Uma espécie de uma réplica aí. Eu tô me lembrando aqui de um caso também, de uma menina que ela é abduzida e vai parar dentro de uma parada, de uma subterrânea, uma coisa assim, e ela vê uma espécie de fábrica de seres, assim, de seres humanos. Uma coisa como se estivesse fazendo um molde, assim, e produzindo pessoas, entendeu? Esse caso também me lembra também o caso de Nilson Pátero, né? Também vê ele mesmo dentro da nave, né? Como se tivesse feito uma réplica dele lá. Pois e tem outro caso também, cara, que eu me lembrei agora, que é aquele caso, que eu não vou lembrar o nome do caso, é aquele caso daquele cara que tem paralisia. Lembra daquele caso? O cara que ele tinha sofrido paralisia infantil. E é um caso muito louco, que o Alien deu uma arma na mão dele, ele desmaterializou na frente da família uma árvore. E eu não sei deu que caso polícia, que é esse, explodiu não. a casa, deu polícia. A casa explodiu, cara. Os ET levaram o cara, deixaram uma réplica dele em casa que os pais ficaram cuidando, achando que era o filho que estava doente.
E era só uma réplica dele, muito mais pesada do que ele, e porque os pais ajudavam, ele era cadeirante e tal, então os pais levavam ele no colo e tal. E esse cara ficou, tipo, dormindo 24 horas na rede, e os pais começaram a desconfiar que não era ele. E não era mesmo, era um boneco que os ETs levaram ele pra nave deles e deixaram um boneco, a réplica dele no lugar. E essa réplica dele era mais pesada do que ele, porque os pais sabiam que pegavam sempre ele no colo, entendeu? E eles notaram que não era o filho quando eles pegaram no colo. E ele não falava, ele só ficava olhando. A réplica, ela não era perfeita. Mas ele enganava, ele chegou a ponto de enganar os próprios pais do cara. Mas Peraí, calma, peraí. Que caso que é esse? caso muito louco, cara. Eu vou tentar lembrar o nome, cara. É um caso Muito Você louco? não lembra, não, cara? É um cara que andava de muleta, cara. Os ETs, Não ele lembro. gravou os ETs conversando, falando na língua dos ETs e tudo. Tem o áudio disso aí? Tem áudio, cara. Tem áudio. Nossa. Caso doido pra caraca, mesmo. Coloca o áudio aqui ou grava outro episódio depois dessa Não, história? coloca o áudio aí, cara. A galera deve estar curiosa pra ouvir. Vocês não estão curiosos aí? Pô, bota o áudio aí pra eles ouvirem, cara. Eu vou colocar. Aí. Pode falar, Riel. Pode falar que vou gravar aqui um pouquinho. Tá bom. Eu tô assim meio ansioso, né? Então, aí esse cara, a história dele é tão louca, cara, que chega da polícia, a polícia comprova a história, a casa explode, entendeu? Tem um ataque na casa. Um caso muito doido, meu. Muito doido mesmo. Quando? Quando que foi essa data? Quando? Cara, eu tô achando que são anos 80 por aí. Caralho, velho. Isso foi Estados Unidos? Não, Brasil, cara. Brasil? O cara deu palestra, fala em português, cara. E aí tem esse lance que bota um boneco no lugar dele, cara, entendeu? Então há uma série de casos onde você encontra uma certa correspondência desse tipo de puppet, assim, sofisticado, que é usado, entendeu? Em alguns casos. Cara, isso é bizarro Isso é demais, velho. intrigante, né, cara? Intrigante. Pô, tem o caso Barroso também, né? Que ele foi... É o Barroso? O Barroso tomou o raio, né? Não, isso? desculpa. É o caso Vilas Boas. Caso Vilas Boas, que é levado pra dentro da nave na base da porrada, né? Isso, aí ele contra duas extraterrestres lá dentro também, louras também. Não, a verdade é o seguinte, ele começa a ver essas naves, as naves que geralmente o caso é contado já quando a nave desce, ele tá no arando, né, ou coisa, mas a história dele é anterior, as naves elas ficam se rodeando ali um tempo. E aí, numa das noites, ele vai fazer, usar o trator lá, arar o campo e tal, porque eles fazem de noite, né, por causa do calor, e a nave vem se aproximando, e aí ele viu que o troço ia descer, ele pula do trator e sai correndo, mas aí já não dá mais tempo, ele é capturado, né? E 2 ou 3 seres que estão vestindo um escafandro, assim, agarram o cara e na base da porrada, né? A melhor educação do mundo, levam ele, né? Da educação de Diadema, né? Levam ele lá pra porta da nave, tá ligado? E metem ele pra dentro da nave. E ele meio que tentando lutar contra, mas os ETs são muito fortes então, e levam ele na bordoada. Tiram a roupa dele, aí ele já tá meio abobado, já parece que tem algum gás, uma coisa assim, que ele já começa a ficar meio tonto. Passam uma bucha no cara, dão tipo um banho nele, um produto, né? Passam um produto, um óleo nele. Tiram a amostra de sangue do queixo dele com um aparelho e trancam ele numa sala, né? Esse é o seu lance. Trancam ele numa sala onde tem uma coisa escrita que ele não entendeu nada, que ele viu escrito em cima, assim, da porta. E ele fica ali, dali começam os gases, o cheiro muito ruim, né? Provavelmente deviam estar esterilizando ele, eu acho, né? Daí a porta se abre, ele começa a vomitar. Passa mal. Nisso a porta se abre e entra uma gostosa lá, né? Uma mulherzinha. Ele falou que ela era feia pra diabo, mas... Porra, cara, peladinha ele não aguentou, né? Aí...
Pô, era feia, mas tava pelada, né? Aí ele não aguentou. E ele foi induzido sexualmente, né? A ter relação sexual com ela, tanto que ele queria mais e ele já tinha ejaculado, né? Tinha completado o ato sexual, ele queria mais e ela não quis, ela empurrou ele. Tipo assim, não, já chega, eu já obtive o que eu queria, né? E ela se afasta dele, então ela, antes de sair pela porta, ela aponta a barriga dela e aponta pro céu, assim, como tipo, vou levar o seu filho, né? E aí o seguinte, os aliens entram, botam a roupa nele de novo, aqueles aliens da ignorância voltam, né? Que provavelmente são do mesmo tipo dela, mas estão usando equipamento de proteção, traje, e vestem a roupa nele e tal, preparam ele. No que estão preparando ele, arrumam ele e tal, ele pensa assim, cara, ninguém vai acreditar nessa porra, né? Que se eu contar isso aqui, ninguém acredita. Então, o que ele tem a ideia? Ele tem a típica ideia de roubar um pedaço da nave. Sabia dessa que ele tenta? Não. Ele tenta roubar um pedaço da nave, cara. E aí tem um negócio, um cubo, que ele vê um cubo em cima de uma mesa. E aí, os aliens dão uma mole, ele mete o cubo, mete a mão no cubo e puxa. No que ele puxa, a nave dá um maior tranco, cara. Ele afeta-o. Dá um maior tranco, os aliens caem no chão. É como se ele pegasse o volante da nave. E aí metem a porrada nele, cara. Aí descem o braço nele e jogam ele da nave. Abrem a porta e tacam ele lá e a nave vai embora, cara. E a hipótese de que ele ficou ele foi contaminado foi nesse momento aí, cara. Ele encostou no cubo. Ou que ele encostou no cubo, ou que eles jogaram e decolaram com a nave muito próximo a ele, né? Porque em muitos casos ufológicos, o alien avisa para a testemunha sair de perto da nave no processo da decolagem. Isso tem no caso Bahia Pendi, por exemplo, o caso do Embornal, tem no caso russo, tem um caso russo que é muito interessante, cara, que é um cara que ele tava andando de moto. Eu vou igual o Costinha fazendo, eu vou abrindo os parênteses, né? Ainda vou voltar no caso do DNA. O cara tava andando de moto na Rússia, cara. Então ele passou por um cara, achou aquilo estranho, que tinha um cara puxando água do rio. E aí ele deu um tchau pro cara, o cara deu um tchau pra ele, e ele foi andando mais pra frente, ele pensou assim, porra, aquilo ali não é gente, espera aí que eu vou voltar. E voltou, fez a volta com a moto, voltou, parou do lado do ET, cara. O ET assim, na moral, tirando água de um rio e jogando água dentro de uma nave que tava levitando. Uma nave esférica, levitando assim, a poucos metros. Ele não viu a nave quando ele passou, ele não viu a nave, que tinha umas árvores. E do outro lado, ele tava na beira do rio, né? Tinha umas árvores, a nave tava oculta pelas árvores, pela copa das árvores, que ela tava levitando, né? Ele só viu que tinha um cara com uma mangueira puxando água do rio, e ele achou aquilo estranho. Mas o mais surreal é que ele deu tchau pro ET, o ET respondeu tchau. Ele parou, cara, a moto do lado do ET, e o ET falava em russo, fluente. E o ET, cara, começou a bater papo com ele. E deu uma aula pra ele sobre como é que é o universo, falou pra ele que ele era de outro planeta mesmo, e tava botando água na nave e tal, e trocou altas ideias com esse cara, meu. E essa história tá num artigo meu contando os extraterrestres que falam demais. Existem alguns casos ufológicos em que o ET dá palestrinha, tá ligado? Ele explica detalhes e dá aulinha e tudo. E o ET bateu papo com ele e tal. Ele falou, acabei aqui, eu vou entrar na nave e você se afasta, porque no processo pode ser perigoso pra sua saúde. E aí o cara se afasta, e a nave decola e vai embora. E o cara ficou amigão do ET, tá nesse caso, russo aí. Cara, tem uns casos que são muito bizarros. Muito bizarros, né? Eu adoro esses, assim, esquisitos, né? Que, igual o caso da mulher que serviu um cafezinho pro ET e tal. Peraí que você vai contar esse. Deixa eu dar a minha contribuição pras bizarrices. Você conhece o caso Itabirito? Itabirito? É. Cara, o nome não me é estranho, mas eu não sei, acho que não. Então tá, eu vou contar. É aqui da terrinha, aqui de Minas. Em 30 de agosto de 62... 3 amigos estavam voltando de um único cinema da cidade, em Itabirito, à noite, conversando na rua e tal, e eles viram uma luz no céu. E eles ficaram olhando a luz e tal, e pra surpresa deles, a luz começou a descer e parou na frente deles. E eles ficaram meio assim, e um dos amigos estava com um cigarro na mão, ele acendeu o cigarro, na hora que a luz desceu, fumou e ficou com o cigarro na mão segurando. Aí, cara, abre uma porta nessa bola de luz e desce um ser. A descrição dele, você lembra do bonequinho da Michelin? Que é cheio de gominhos, assim? Esse ET, inclusive, ele aparece num monte de caso, né? Desce esse boneco da Michelin, ele vem andando, 2 amigos dele saem correndo, esse amigo com o cigarro na mão fica paralisado, o ET vai lá, pega o cigarro da mão do cara. Né? Não, ele não fumou, pegou o cigarro, virou pra nave, entrou na nave e ela foi embora. Levou o cigarro, falou, olha... ele levou o cigarro. O cara... Qual que é o sentido disso? Caraca, meu. Há outros casos também que acontecem coisas assim. Tem um caso, se não me engano, daquele dos anõezinhos. Lembra o caso dos anõezinhos?
Quais Que eram anõezinhos? uns hominhos de barba, que é um cara que tá pescando, se eu não me engano, e ele é capturado por uns extraterrestres estranhos que são uns hominhos de baixinhos, com barba, e que tem uma boca que parece uma vagina, uma boca vertical, assim. Caralho, esse caso não me Os olhos estranhou. escuros. Então, eles botam um capacete na cabeça do cara e levam pra dentro de uma nave, e a nave decola e o cara e ele vai narrando tudo. E o capacete, inclusive, fez um machucado nele, porque não era adaptado pra cabeça dele e tal. É como se fosse um capacete de proteção, né? E enfiam na cabeça dele e levam pra dentro da nave. Lá ele segue com o processo de abdução tradicional e imagens são apresentadas pra ele, né? Numa tela e tal, ele vê várias coisas. E entre as coisas que acontece isso, os extraterrestres roubam os documentos dele, abrem a carteira dele e tiram algumas coisas, assim, como se fossem amostras. Eles tiram amostras de documento e geralmente eles tiram amostras de documento, se não me falha a memória, né, que eu tô puxando tudo de memória, tá? Eles tiram, assim, documentos que tem, por exemplo, parecidos, que é carteira de identidade e a carteira de motorista. Eles tiram a carteira de identidade. Eles estão fazendo o cadastro do cara ali, xerocando os documentos. Roubaram até documentos do cara. Então, quando ele devolve sem o documento aí. Esse caso é muito louco, porque Jesus aparece na nave. Velho, ele começa a ficar desesperado. Não, esse caso é muito doido, porque dão um negócio pra ele beber. O copo que os ETs dão pra ele beber seria um copo ruim pra nossa boca, mas seria perfeito pra boca do ET. Porque ele é um copo quadrado e ele bebe pela aresta do copo, entendeu? O alien tá segurando tipo um trabuco, tipo um bacamarte, uma arma mesmo. Um dos aliens, é como se ele fosse o segurança. E ele vai ficando muito desesperado, muito nervoso. E aparece Jesus, cara, pra ele. Vai aparecer e falou o quê? Calma, eu estou aqui? Uma parada nessa vibe aí. O cara, ele acredita realmente que teve um contato com Jesus, mas uma das boas hipóteses desse caso é que os extraterrestres perceberam o estado de nervosismo dele e fizeram uma projeção de uma coisa que deixasse ele calmo. De uma coisa pra acalmá-lo, exatamente. Da mesma maneira que fizeram no caso do Baipendi, quando o Arlindo fica desesperado, a primeira coisa que o ET fala pra ele: acalme-se que em Deus somos todos irmãos. Então tem um negócio assim do uso religioso, que a gente não tem uma certeza se há uma religiosidade extraterrestre ou a religiosidade está sendo usada numa manipulação, entendeu? O fato é que ele realmente se acalmou com a ideia de ter um Jesus dentro da nave e tal. Que não faz o menor sentido Jesus aparecer dentro da nave pra ele. Segura na mão de Deus, filho. Jesus tá no controle. Pode ser também que ele tivesse sendo infundido, aquela bebida ali pode ter sido alucinatória, né? Em algum grau. Então ele poderia estar intoxicado, isso produziu uma alucinação na forma de Jesus e tal. Calma aí, maluco. Porra, vai machucar o bicho, cara. Aí, não falei que ele ia falar, ô? Vambora, porra. Mas, ô Kling, rapidinho, vamos dar um encerramento pro nosso primeiro caso que a gente citou hoje, que foi o caso do DNA alienígena. O que a gente sabe desse DNA até hoje? O que você descobriu sobre esse DNA? Sabe-se que é um DNA completamente anômalo, que para aquele DNA ser humano é tão improvável quanto ser ET. De tão complicado que é a localização dos marcadores étnicos ali e naquela região. Então, assim, que é o que me intriga, assim, nesse caso, né? É como é que o cara amputa o mamilo do ET e fica, tipo, por isso mesmo, né? O ET sem reação de dor, quer dizer, com reação de confusão. Eu acredito que ali eram realmente manequins de carne controlados, né? Eram uma espécie de robôs controlados remotamente. Fica a dúvida de como eles desapareceram, mas, cara, esse negócio de ET desaparecer e aparecer também, isso é uma coisa que permeia a ufologia desde sempre, né? Sim. E esse cara é vivo até hoje? Vivo até hoje, cara. Vivo até hoje. Então dá até pra mandar e-mail pra ele. Aí é isso. Esse caso muito louco, que tem um caso com DNA, com análise de DNA, é um caso, no mínimo, esquisito, né? Poxa. Duas mulheres peladas e amputa a teta e não sei o quê, e aí tem o cabelo no pênis, e a mulher acredita no ET, a mulher do cara acreditou, né? Isso é o mais bizarro de tudo, né? Pois é, cara, isso quer dizer só bizarrice. Então assim, cara, é muito louco. Muito louco. A ufologia tá cheia de casos estranhos, né? A gente pode estar sempre levantando um
ou outro mais peculiar, assim. Eu gosto especialmente de casos que eles têm desdobramentos, né? Não é, o cara contou e ficou por isso mesmo, fez a regressão e lembrou e tal, mas ficou por isso mesmo. Não, nesse caso, então, a gente tem uma evidência aí concreta, que foi o cabelo, né? Ainda existem amostras de cabelo até hoje. Talvez agora, com o negócio da ufologia reaquecendo no mundo, né? Entrando novos players aí, né? Esse Bigelow e tal, talvez aí role um dinheiro para tentar fazer o resto da análise de DNA, né, no fio de cabelo, né? Talvez a gente consiga pegar o outro lado, né, da genética, que supostamente vai dar uma coisa indefinida, né? Ou não, que seria ainda mais surpreendente, né? Cara, se der uma parada diferente de ser humano, já é a prova que não é daqui. O que acontece, né? Um amigo meu, uma vez, tem um amigo meu biólogo que estava conversando comigo sobre isso, ele estava explicando por que é complicado a parada do teste do DNA pro ET, porque o teste do DNA pro ET vai dizer que é inconclusivo, ele não vai dizer que é ET, entendeu? Sim, porque ele não tem comparação. Porque você não tem marcador de comparação, exatamente. Então ele vai ser um negócio assim, ele vai dar erro, né? Não foi possível. É inconclusivo, ele pode tanto estar corrompido como não ser conhecido. E aí a galera que não gosta do assunto, ou que acha que isso é tudo besteira e tal, que eu até compreendo, né, dada o grau de estranheza dos casos, vão falar, tá vendo, não deu nada. Não deu nada porque não pôde comprovar que dizer que o DNA é de um extraterrestre, porque você não tem né, de comparação. Então, fica um resultado estranho. Pois é, mas olha só, cara, isso aí que você falou agora faz muito sentido, que eu nunca tinha parado de pensar nisso. Quantos casos a gente tem de análise de material que deu inconclusivo? Tem bastante caso. Inclusive aquele do Atacama lá, o pequenininho lá do Atacama, né? Pois é porque não tem, cara, marcador de comparação. A gente é preparado pra fazer o DNA do que a gente conhece. Se a gente tá fazendo sequenciamento do DNA que a gente não conhece, como é que a gente vai falar, é de um Grey ou é de um reptiliano? A gente não tem comparação. Inclusive, cara, se eu não me engano, eu não sei, eu acho que eu nem vou falar o que eu ia falar, não. Eu ia falar um negócio aqui, mas não tenho certeza. Bom, eu vou falar, mas eu não tenho certeza, tá? O que eu vou falar aqui, então. Beleza. Considerem aí. Bota na coluna do não tenho certeza. Não, pode ser que eu tenho um amigo meu que conserta se você estiver errado, vai lá. Então tá, aí é o seguinte, cara, se não me engano esse caso do ET do Atacama, o resultado do DNA dele deu inconclusivo também, deu estranho, desconhecido, né? Só que assim, se você observar o DNA humano e comparar com a banana, o DNA do ser humano e da banana, ele é grande parte parecido, sabe? E esse ET, esse do Ata lá, do ETzinho pequeno, ele era abaixo do grau da banana, tá ligado? Na similaridade. Então, ele é bem longe, assim, da parada, né? O do ser humano e do macaco é praticamente a mesma coisa, tá? DNA. O do ser humano e uma banana é bem perto. Olha como é que o DNA varia. O nosso DNA tá perto de uma banana. E o do ETzinho lá, se não me engano, se eu não estou enganado, ele era diferente, ele tava no grau de diferença além da banana. Então, é bem estranho mesmo, cara, a parada. Mas, assim, eu tô falando isso tudo de cabeça, cara. Esse negócio tem quantos anos? Eu nem lembro. Acho que foi em 92, né? Não lembro de bem. Não lembro aí quando foi. Então pode ser que eu esteja me confundindo, esteja errado aqui, tá? Então me dá um desconto aí. Não, sem problema. Isso aí nós vamos tirar a prova. Verifica lá, faz a prova lá pra ver se era essa história da banana mesmo. Mas eu lembro que tinha um negócio da banana, assim, que, o negócio era além da banana e tal. Ficaram fazendo piada até que o TT tinha o tamanho da banana. Então, por isso que ele era pequenininho, né? Ele era pequenininho, ele tinha uma porrada de vértebra diferente. O número de costelas parece que era diferente. Ele tinha umas anomalias, assim, cara. E aí alguém chegou à conclusão que não, isso é um ser humano. Falaram que era um feto e tal, com uma formação óssea no crânio. É um conjunto grande de malformações simultâneas e tal. Não tô falando que aquilo ali é ET, não. Pode ser até um experimento que deu errado ali, né? E tal. Mas era bem bizarro. O fato é que foi feito o DNA, né? É um outro caso de coisa esquisita que foi feito o DNA nele e tal, que deu inconclusivo. Tá louco, quando eu era da Globo não tinha que ficar fazendo essas coisas. Agora, eu resgatei o Alcides lá do lixo da Globo, que nada tá fazendo de empregado, eu tô aqui cortando grama. Tá certo, tô no Canadá, né, mas sacanagem, né? O Alcides. Que é? Dá pra dar uma força lá pro PH? Quê? Uma força lá pro PH. Não, Ele tá precisando de ajuda, cara. Ô, filho, mas eu trabalho lá no Paranormal FM, não é? Não acredito se quiser, não? Eu sei, mas falaram uma bosta lá, cara. Ah, tá. A bosta foi feia. Foi. Tá, eu vou lá resolver. Ah, valeu. Tá bom. Peraí. Valeu, cara. Obrigado.
dessa vez fui sumonado por um pequeno erro. Falaram que era uma bosta, pô. O Farofinha falou pra mim que era uma bosta que tinham feito. Mas nem foi tão grave assim. Foi só um pequeno erro que foi falado ali da Ata, né? Que é aquela múmia do Atacama, que foi confundida com alienígena e tudo mais. Porque disseram que ela não tinha nenhum traço de DNA com o humano, o que não é verdade. Na verdade, a Ata é uma mulher, que ela teve uma má formação congênita, porque a região onde ela estava ali, onde ela nasceu, era uma região onde tinha minas de nitrato. Então, a exposição pré-natal ao nitrato levou a danos no DNA dela. 7 ao todo, problemas cromossômicos. E aí ela ficou, né, deformadinha, o crânio dela ficou mais compridinho e tal. Mas ela, na verdade, é uma mulher que morreu há 40 anos, nem é uma múmia aí, ó. Ela morreu há 40 anos apenas. Quanto ao caso da banana, que nós temos semelhanças no DNA com a banana, é em 60%. E até que não tá errado. Nós temos várias semelhanças no DNA com a banana, que dão um total aí de 60%. Ok, pessoal? Então, assim, não foi um erro. Não vou chamar ninguém de burro aqui. Tá bom, querido? A gente volta aí qualquer dia. Agora eu vou lá que eu só cortei metade da grama e o Ribas fica brabo se eu não termino o serviço. Tchau, gente. Tem uns casos assim, cara, igual tem um caso da Rússia, que é um caso também de as merdas bizarras vem da Rússia. O caso de um ETzinho, cara, que ele parece uma batata, meu. A mulher encontrou ele, uma senhora aposentada, encontra esse bicho, cara. Um homenzinho, assim, encontra ele, ela vai buscar água, parece. Eu sei isso, perto do fosso, e o bicho cheira doce, eu sei qual que é. Ela fica criando ele, aí tem um bêbado que vai na casa da mulher, cara, não sabe, senta, ele tava no sofá deitado e o bêbado senta em cima do ET e mata o ET, esmaga ele. Depois os caras da KGB foram lá e roubaram ele, né? Mas tem foto, Tem foto. Tem foto do Resgataram bagulho o corpo, bizarro. tudo, O bagulho é bizarro, né? Esse iam fazer DNA, parece que era isso também. Iam fazer um DNA dele, mas vão lá e roubam o corpo, né? Tá, mas tem as fotos, ele parece uma batata, ele é horroroso, né, cara? Cara, e o pessoal relata que ele ficava fazendo barulhinho e que ela alimentava ele com mel, umas paradas isso, assim. Ela tava criando ele, né, tipo um filhotinho, assim, né? E ninguém sabe o que era aquilo, né? Os caras, inclusive, no início, nem era de ET que falavam, né? Achavam que ele era tipo uma fada, como se fosse, ele tava na categoria, assim, dos goblins, uma coisa meio louca, mitológica local ali, entendeu? Você já ouviu falar do caso Dora? Não. Cara, o caso Dora é de uma família que tinha uma menina. Cara, eles. Aventureira. Não. Dora Aventureira. Basicamente, a mulher deu à luz a uma criança lá, que ela era meio deformada, e eles criaram a criança. Mas a criança, ela era de cama, assim, ela quase não se mexia e tal. Certo. Cara, e tem uma foto dela antiga, você vê nitidamente que é tipo um Grey, saca? Então eles colocam que essa Dora era um híbrido. Que no invés de ser, falam que vem, pegam as mulheres, né, levam lá e fertilizam ela, depois voltam e pegam o feto. E tiram o feto, Exato. Nesse caso dela, tipo que meio que esqueceram e nasceu aqui. Caraca. Caso Dora, eu vou deixar o link na descrição Dora. do episódio pra galera Muito ver louco. aí, que é muito interessante, cara. Você vê os caras, casos que falam também sobre isso aí, aparece no livro daquele professor, eu não lembro de onde que ele era, ele fez um livro, cara, que era só os casos assim, dessas mulheres que são sequestradas, né, para a geração de híbridos, né, o David Jacobs, ele é um professor, eu não sei se é em Yale, eu não lembro qual universidade, e começou a investigar esses casos de abdução e tal, e ele chegou à conclusão que, porra, tinha mesmo, né? E, inclusive, esse caso, ele tem um caso engraçado do David Jacobs, porque ele tava ao vivo numa abdução, né, cara? Sabe dessa? Não. Então, acontece o seguinte, ele tinha uma série de abduzidas que ele estava trabalhando, nesse livro dele, ele conta essa história, ele tem um livro, porra, tô tentando me lembrar o nome do livro, cara, que ele conta isso. Vou lembrar daqui a pouco. Conforme eu falando, daqui a pouco eu lembro. Mas o caso foi o seguinte: ele tinha essas pacientes, tá? Que elas eram abduzidas sistematicamente, desde família e tal, não sei o que e tal. E acontecia aquele negócio, elas voltavam com processos hipnóticos, né? Bloqueadores cerebrais hipnóticos, o que ela não lembrava o que tinha acontecido, né?
Aí, cara, ele tem uma sacada foda, assim, que é... Ele pré-hipnotiza elas. Ele deixa as mulheres... Ele não deshipnotiza, ele deixa as mulheres hipnotizadas. Ele cria um comando hipnótico nessas abduzidas, que vai acontecer o seguinte: toda vez que ela for abduzida, ela vai começar a gravar como se ela fosse um gravador, um aparelho de uma câmera. Elas ficam pré-hipnotizadas, ele larga as mulheres hipnotizadas, entendeu? Pra quando isso acontecer. Quando ele te hipnotizar, quando eles te abduzirem, você vai começar a armazenar. Olha a sacada do cara, ele percebeu o seguinte: o bloqueio que o alien faz, mental, ele chega a um determinado grau, tá? Ele é um determinado grau de bloqueio. Só que quando ela está pré-abduzida e ela armazena essas informações, ela não está armazenando no local onde o Grey está fazendo o bloqueio. Ela está armazenando em outra instância cerebral, em algum outro lugar. Então, quando ela está pré-hipnotizada, o alien não sabe que ela está pré-hipnotizada, tá? Ele abduz ela, ele vem abduzindo ela sistematicamente. Então, o David Jacobs, ele sabe que o ET vai uma hora voltar lá e abduzir aquela mulher de novo. Então, o que ele faz? Ele hipnotiza essa mulher e deixa ela com um signo sinal, uma hipnose prévia, gravada na mente dela. Quando você for abduzido, você vai começar a armazenar, a gravar tudo que está acontecendo na sua mente. Quando ela faz isso, ela não está gravando mais na memória de curto prazo, que é o que o ET apaga, tá? Tá gravando em outra instância de memória do cérebro. E aí o ET não tem acesso a essa... Ele não sabe que ela tá armazenando. Como se ele redirecionasse o endereço da redirecionasse o endereço, exatamente, como se ele fizesse isso, redirecionasse a pasta de armazenamento no cérebro da mulher. E aí quando ela é abduzida, o que acontece? O ET bloqueia, mas ela lembrou, quando ele vai fazer, ele volta lá no processo de hipnose dele, né? E puxa tudo, vem tudo. Então, ele começou a ter um monte de porrada de informação que não tinha até então, né? Que ele vinha fazendo pesquisa junto com o Bud Hopkins e tal, não sei o que. Antes do Bud Hopkins morrer, ele vinha numa linha assim de... A gente recupera algumas coisas, outros são fragmentos, então a memória ela vem fragmentada, ela vem misturada com medos e coisas do passado da pessoa, fantasias e tal. Era bem complicado. No processo do David Jacobs, que essa maluquice aí que ele inventou, ele começa a ter informações mais fidedignas até, né? Sim, então, porque em tese está armazenado só o que ele precisa, não misturado. Exatamente. Então, aí elas começam a falar de processo de hibridização e que é um plano de hibridização mesmo e tal, e vão detalhando, ele vai detalhando isso no livro dele, é bem assustador o livro, assim, nesse aspecto do que é que os ETs estão fazendo, entendeu? E aí é o seguinte, então aí ele tem uma abduzida que aí ele sabe que sabe que vai ser abduzida porque ela diz que dá um barulho antes. Dá um som específico que acontece. Esse som também é reportado em outros casos, tá? Tem inclusive no Hangar 18 um caso que o cara reporta esse barulho que dá antes da abdução. E o David Jacobs, um dia a mulher liga pra ele e fala: eu acho que eu vou ser abduzida, eu tô sentindo que tá chegando, tá o momento de abdução e tal. E ele falando com ela no telefone, ele escuta o barulho e a mulher, pum, larga o telefone e aí silêncio. Só que ela tá do outro lado dos Estados Unidos, cara. Ele tá num estado, tá em outro. E ele fica ouvindo, cara. Ele gravou isso? Silêncio. Gravou. Ele ouviu no tem telefone. O áudio? Não sei se tem o áudio disso, mas tem no livro dele que ele conta, que ele ouve o barulho, o tal do apito que dá. E aí a mulher já não responde mais, ele ouve o barulho do telefone caindo e fica em silêncio, e ele sabe que ali ela foi abduzida. Abduziu na cara do maluco, né? Junto com o cara. E ela tava justamente no telefone com ele na hora que acontece isso, né? Então, assim, é um caso muito estranho. Vamos resumir, né? Pra gente poder fechar o episódio. São casos bastante estranhos e tal. Tem um volume grande de casos, né? Envolvendo esse tipo de elemento aí, biológico e tal, esquisito, né? A gente pode citar aí o caso Menger, o caso Shane Curtis, o caso Juscelino de Matos, o caso Mirassol. O número de casos é bem grande, tá? Passa de 215 casos, envolvendo relação à atividade sexual carnal, né? Não, vamos fazer o seguinte, depois se focar, se a galera curtir, a gente volta com outro episódio pra contar mais casos bizarros. Podemos botar, tem um monte, tem à vontade aí. Fechou. Então é isso, chegamos ao final do episódio onde falamos de vários casos bizarros e de repente a gente volta no outro episódio aí com mais bizarrice do senhor Philip Kling. E o Kling, novamente, quero te agradecer a sua presença aqui, você já é cliente assíduo aqui, já tá sempre aqui dando o ar da sua graça nas suas histórias bizarras. Novamente, valeu. Obrigadão aí. Peço desculpas pela minha voz de sono, mas estamos aqui. Dificilmente eu acho que alguém que escuta a gente não te conhece, mas deixa aí onde o pessoal encontra o seu trabalho.
vocês vão encontrar meu trabalho lá no Mundo Gump, que é mundogump.com.br, né? Tem todo tipo de caso bizarro lá, histórias, ficção, tem livro que eu escrevo, tem um monte de coisa. Coisas loucas, interessantes e tal, design, tem um monte de coisa maneira lá. Vão te chamar de mentiroso na mesa do bar, mas tem um monte de coisa maneira lá. São as histórias do jeito que a gente gosta. Mas é isso aí, então valeu. Lembrando a todo mundo que na descrição do episódio tem os links de tudo que a gente falou aqui. Vou tentar colocar todos esses casos diferentes lá pra vocês verem. O link lá pro Mundo Gun pra vocês verem as histórias do Kling também. E lá no link da descrição do episódio tem o link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente vai ser super bem-vindo lá no grupo do WhatsApp. Tá todo mundo lá, o Kling tá lá. Apesar que o Kling ele vive numa outra linha temporal, então ele demora às vezes a responder. Demora, assim, se precisa falar comigo, É complicado mesmo, Pois é. Eu tô sempre enrolado, cara, fazendo alguma coisa doida e tal. Mas nada que alguma invenção doida não resolva, a gente se comunica. Mas enfim, vocês são bem-vindos lá. E eu quero agradecer novamente o Kling e a todo mundo que escutou a gente até aqui. Lembrando também, dê uma avaliada da gente nas plataformas de streaming aí, no Spotify. Ajuda a gente a ter alcance, beleza? Nos vemos na próxima semana com mais coisas bizarras e casos insólitos. E lembre-se sempre, aqui a gente não tá afirmando nada. Acredite, se quiser.